sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Muito bem-vinda a mais um episódio do RemotaCast, o podcast onde eu entrevisto lideranças que estão na vanguarda do trabalho flexível e distribuído e grandes pensadores, pesquisadores, que também nos ajudam a dar sentido para todas essas mudanças que o mundo do trabalho vem enfrentando ao longo das décadas. E hoje o meu convidado, muito mais do que especial, é o professor André Fischer, referência nacional em gestão de pessoas, professor doutor aposentado da FEA-USP, consultor e professor na FIA Business School, e que foi o meu orientador no mestrado, onde tudo isso começou. Bem-vindo, professor. Olá, Silvia, que prazer estar aqui com você. Ótimo acompanhar aí a sua trajetória nesses últimos anos. Foi, para mim, motivo de muito orgulho e é muito bom estar aqui tentando contribuir com esse teu trabalho de esclarecimento da comunidade empresarial em geral, quem atua em gestão de recursos humanos, que é meu campo de trabalho, né? Esclarecer a respeito do que está acontecendo no mundo do trabalho, do que está acontecendo, em particular, com esse movimento de flexibilização e de adoção de novas formas de trabalho do ponto de vista da localidade, né, de onde as pessoas se localizam. Esse trabalho, acho que é fundamental atualmente, né? Pois é, fundamental, é a paixão que me motiva, como você bem sabe. Mas eu entendo que já é uma discussão antiga e eu gostei muito que você mencionou flexibilidade. Eu acho que o conceito da flexibilidade vem sendo discutido há muitas décadas, por vários ângulos, mas quando se começou a falar de flexibilidade, principalmente flexibilidade no RH, para você, o que estava em jogo? Flexibilidade do trabalho é algo que já vem há algum tempo. Não começou hoje, nem começou com a flexibilidade local, né? Ela começa com a flexibilidade do próprio cargo, a noção de cargo, que foi uma noção de job description, né? Uma noção característica de organizações industriais. Ela lá atrás, vou falar aí, 20 anos atrás, ou talvez até um pouquinho mais, ela começa a ser revista, né? Na medida em que as organizações elas vão adotando novas tecnologias, então é sempre a tecnologia o motor, porque é a tecnologia que faz com que os modelos de produção mudem, e a partir desse movimento de mudança, a alocação do homem no trabalho sofre também uma transição. Então, seja a tecnologia dos equipamentos, das máquinas, sejam tecnologias de gestão mesmo, né? Então, se nós olharmos pela lente, pelo olhar da flexibilidade, nós vamos perceber que da década de 80 para cá, nós vamos tendo um movimento, né,
gradativo, na maioria das vezes, rumo a um trabalho mais flexível. Então, imagine, você um movimento pela qualidade total, por exemplo, na década de 80, ele pode ser visto como um movimento pela flexibilização do trabalho. Então, porque você olha para o operador da máquina e você diz: "Olha, você não vai só operar a máquina também, agora você vai cuidar também da qualidade", né. Naquela época nós tínhamos a área de qualidade, cuidava da qualidade, quem cuida da operação, cuida da operação. E daí você cuidava da qualidade só lá na ponta, no momento em que o produto já estava com não conformidade. Então, o movimento pela qualidade vai dizer: "Olha, você agora opera e cuida da qualidade. Você agora opera, mas vai trabalhar num grupo de melhoria contínua". Então, aí se começa a perceber um novo padrão de relações de trabalho se instaurando e tornando o trabalho mais flexível. O problema é que as práticas de gestão de recursos humanos, elas não eram flexíveis já naquele momento, né. Então a gente ouvia muito lá na Universidade de São Paulo, nós temos lá, a faculdade de economia, de administração, e temos o pessoal da Poli, que são os engenheiros, principalmente os engenheiros de produção. Esses engenheiros de produção implantando programas de qualidade total e dizendo assim: "Olha, mas não dá, porque não funciona. A gente implanta lá o grupo de melhoria contínua, implanta lá uma prática de qualidade, mas as pessoas não, na época não se usava o termo engajamento, mas as pessoas não se engajam, não se envolvem. E por que que elas não se envolviam? Porque as práticas de recursos humanos, elas ainda acompanhavam a estrutura, mais estável, vamos dizer assim. Então eu remunerava pelo cargo, né, e se eu tivesse um cargo um pouco ampliável ou ampliado, eu não tinha condições de remunerar adequadamente, de recompensar adequadamente as pessoas, por exemplo, que aderiam mais ou melhor a um programa como esse. E aí a gestão de recursos humanos começou a se adequar a isso de alguma maneira. Então, é um movimento crescente, não é? Aonde, desde a década de 80 ou talvez até antes, eu vou criando situações de trabalho que exigem mais da pessoa do que do cargo, né. A pessoa passa a se responsabilizar mais por aquilo que faz. E daí a gestão de RH tem que acompanhar isso, de alguma maneira, e aí sofre uma série de reformulações de lá para cá. Então a flexibilidade não é de hoje. A flexibilidade é um alvo móvel que a gente vem perseguindo já desde, no mínimo, da década de 80. E a resposta a isso vem muito com o conceito de gestão estratégica da RH. Quer dizer, de relacionar, né, a gestão de recursos humanos, as decisões que você toma em recursos humanos, com o resultado organizacional lá na ponta, e não exclusivamente com o processo, seja de remuneração, seleção, treinamento, né, como se esse processo tivesse um resultado em si, né. Esse resultado é vinculado lá na frente, com o resultado, da organização ou a estratégia da organização. A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe e, no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você
um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remoto. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, ali em 2020, com você, claro, a questão de teletrabalho, né, que é como a literatura chama, e recursos humanos, havia um grande desafio para identificar um ponto comum entre essas duas disciplinas, entre a literatura que havia desses dois temas. Eu lembro certinho, você me trouxe, eu lembro perfeitamente, você me disse, olha, a gente tem uma vasta literatura de RH, é importante que você pesquise a literatura de teletrabalho para entender onde é que elas se encontram. E o que eu identifiquei na época, a partir da literatura, é que elas se encontravam justamente no conceito da flexibilidade, mas uma flexibilidade já aplicada à melhoria do bem-estar dos profissionais. Então, isso já estamos falando aí de anos 2000 e pouco, com uma mudança demográfica e uma mudança importante de entrada de mulheres no mercado de trabalho, que era preciso flexibilizar as formas de trabalho para que as pessoas pudessem acomodar a sua vida e trabalho. Isso muito em outros países, uma literatura internacional. Nesse momento, para você, como é que estava o RH na época? Como o sistema era discutido? Se havia muita resistência? Porque é um salto. Aliás, até antes disso, como é que foi o salto desse movimento que você trouxe agora, essa transição, para esse momento de identificação mais das necessidades humanas quando a gente fala do trabalhador do conhecimento? Veja, nós vimos isso, todos os manuais internacionais sobre gestão estratégica de recursos humanos, eles têm lá um capítulo a respeito de flexibilidade, né? Por quê? Porque esse foi um bordão, na verdade, um pilar, para usar a terminologia da época, né? Um pilar da gestão estratégica da RH, né? E é uma questão de quem atuou em organizações aí nos últimos 10, 20 anos, de parar um pouquinho para pensar por esse ângulo que mesmo viveu, né? A flexibilidade na carreira, né? Você pensar em transições de carreira, você pensar em ter uma carreira que não é só unidirecional, que ela pode se abrir para diferentes alternativas, né? A flexibilidade que eu tenho que introduzir dentro da minha organização quando eu penso numa estrutura matricial ou numa estrutura por unidades de negócio, né? Onde eu vou circular em diferentes unidades de negócio e eu vou poder rodiziar por diferentes áreas da empresa. Então, por vezes, se eu não coloco essa lente, não coloco esse olhar, né? Eu não percebo, até porque eu estou imerso nisso, né? Então, veja, um gestor poder contar com pessoas de diferentes áreas, né? Se nós pararmos para olhar um pouco para, mais recentemente, a questão dos métodos ágeis de gestão de projetos. O que é esse método ágil de gestão de projetos, se não eu ter times, não é? Esses times formados por pessoas de diferentes áreas, refletindo por um projeto, e aí vem de novo a flexibilidade, né? Você perceber as organizações funcionando muito mais por projetos, funcionando muito mais por etapas que se concluem, e depois eu reagrupo as pessoas em outro projeto lá na ponta, do que funcionando como um quadro estável, permanente, rotineiro, né? Isso é a realidade. Por quê? Bom, vamos lá.
porque a taxa de mudança é muito grande e o que anda no rotineiro funciona hoje com base tecnológica. Quer dizer, hoje você compra alguma coisa no mercado e você só fala com robôs até esse negócio chegar na sua casa. Então, para que eu preciso de pessoas? Eu preciso de pessoas para pensar o como eu posso aperfeiçoar esse modelo, como eu posso criar uma nova linha de produto, de processo, e aí dá-lhe organizar squads, organizar pessoas de diferentes áreas para realizar isso. Então, no fundo, quer dizer, o movimento de passagem do mundo industrial para o mundo produtivo moderno é um movimento de flexibilização permanente, né? É um movimento de flexibilização em todas as instâncias da organização. O RH sempre vai chegar depois disso. E tem muita gente que critica, porque RH é reativo, só vai fazer depois, etc. Eu acho que isso por vezes, meramente uma questão de tentar arrumar aí uma, veio para conseguir ganhar publicidade numa questão que é permanente. Não é por acaso que o RH chega depois. O RH chega depois porque ele depende de que mudanças no campo material aconteçam para poder refletir sobre elas. Não dava para você prever que precisaria montar numa empresa como a Unilever, por exemplo, um sistema de gestão por competências para os trabalhadores da fábrica, né? Que é chamado um sistema de mini fábricas, né? Onde você tem um conjunto de competências num eixo e um conjunto de tipos de operadores no outro, e a pessoa ela vai subindo na carreira de acordo com diferentes níveis de competência, cursos que ela faz, etc., ela sobe na carreira de operador. E ela vai mudando de produto, né? Ela vai trabalhando em produtos mais complexos, né? Agora, para você chegar até esse sistema de gestão de RH, por competências aplicado por operadores do chão de fábrica, você precisa primeiro que algum engenheiro de produção vá lá e crie o modelo de produção em mini fábricas, que é inspirado nos trabalhos do Tavistock Center, um centro europeu tradicional aí, e que gerou uma série de tecnologias de gestão da produção como essa. Então, daí RH chega depois, me lembro muito bem disso acontecendo, e vai criar alternativas para dar conta desse movimento, né? Então, nós estamos falando de flexibilização, nós estamos falando que você é o operador 1, quando trabalha lá num produto X, da fabricação de um produto X, e quando você chega lá no alto da carreira, você está trabalhando no OMO, que é a, a, o top de linha da Lever, né? E aí esse cara ele vai começar, primeiro que ele tem uma remuneração vinculada, um bônus vinculado a como é que está o desempenho do homo no mercado. Veja como muda a perspectiva. Ele está pensando na organização, na estratégia, no que vai acontecer como resultado final daquilo, né? Ele se envolve de uma outra maneira. Chegando ao ponto, naquela época, dos próprios operadores começarem a perguntar para o pessoal de marketing por que eles tinham ido no supermercado e não tinham encontrado aquele sabão em pó no qual a linha de fábrica dele operava. Mas, bom, se não tiver lá, eu não vou ter bônus, como é que é isso? Começa aquela ideia do senso de dono, né?
Mas, enfim, estou falando tudo isso porque quando você tem senso de dono, eh, mesmo você sendo um operário, você está flexibilizando os seus papéis dentro da organização. Você não é mais só aquele cara que entra lá, mexe aqui, mexe acolá e sai à noite. Então, isso é um movimento crescente e, de certa forma, positivo, né, para entender o papel das pessoas dentro da organização. E nós crescemos em função disso. Nós nos desenvolvemos bastante, né? E aí vira remoto. Como é que faz com isso? Como é que acelera esse processo todo para chegar a um ponto de algumas organizações já estando em escritório, já tendo ido para outro tipo de, que não é bem linha de fábrica, né? Mas já estando em outro ambiente produtivo de escritórios, como é que isso surgiu como trabalho remoto? Quais eram É, as diferenças na época? mas veja bem, você vê que tem uma coisa tem uma ligação com a outra, né? Embora a gente dê um salto histórico aí, essa coisa tem estão interligadas, né? O remoto ele só pode se institucionalizar mesmo na medida em que eu conseguir ferramentas de gestão de recursos humanos, onde as pessoas se sintam plenamente donas daquele negócio que estão fazendo. De novo, não é muito diferente do que a gente está vendo. Então, a gente assistiu recentemente a uma série de episódios bastante complicados com relação ao trabalho remoto, né? Quase como se não fosse possível. Quer dizer, não é possível você conseguir que pessoas se responsabilizem pelo próprio trabalho. Se eu deixar as pessoas se responsabilizando sozinhas pelo próprio trabalho, alguma coisa elas vão fazer para que esse trabalho não dê o resultado que está dando. Então, mas isso porque tem alguma coisa de errado na relação e não no trabalho remoto, né? É como se eu tivesse que manter as crianças que estão na escola num lugar fechado, porque teriam que ir ali ficar aprendendo e obrigados a fazer uma série de coisas, mas a gente já sabe que a vida não é bem assim, né? Senão nós retornamos sempre ao passado. Quer dizer, na minha época de escola, né, no ginásio tinha a ordem unida, todo mundo tinha que andar direitinho, né, marchando, etc. Mas isso tudo mudou hoje. Dá-lhe de novo a flexibilidade entrando na nossa conversa, né? É um salto que tem várias etapas até a gente chegar em 2020, que é o nosso grande marco aqui, né? Mas é um salto que veio ampliando gradativamente a flexibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilização das pessoas. Então, tá bom, o horário flexível passou a ser possível. As pessoas podem chegar às 8, podem sair às 5, podem chegar às 9, 10, podem sair às 6, 7. É, movimentos, né? Por quê? Porque sempre que isso faz bem para a empresa e faz bem para as pessoas, vai ser praticado, né? E vai ser praticado, para que seja praticado, a gestão da RH tem que entrar aí e verificar, bom, mas aí como é que eu me articulo para que isso aconteça, né? Disso nós não saímos nunca, né? Então, tem um, 3 aspectos aí que são permanentes, né? O primeiro aspecto é a tecnologia muda e ela dita, né,
o que vai acontecer dentro da organização, e disso a gente não consegue fugir. Não tem alternativa para fugir disso, né? O segundo ponto é as pessoas, né, elas já vêm com uma determinada ideologia de trabalho na cabeça, e isso não muda do dia para a noite. Então, é o segundo pé desse nosso banco. O outro é a gestão de recursos humanos, as práticas de gestão de recursos humanos, né? Elas são dependentes dessa tecnologia, são dependentes da cabeça dessas pessoas. É um jogo permanente dentro da organização. E no meio disso tem uma figura que todos nós sabemos que é fundamental, que é a liderança, né? E a liderança, ela joga um papel incrível nisso tudo, né? Eh as primeiras escolas de administração, elas se espelharam nas guerras e nos quartéis. Então, a administração ela surge, né, daquilo que se fazia com o exército, né? Gradativamente ela vai ganhando identidade, a empresa é uma coisa um pouco diferente, aí vai ficando muito diferente e vai crescendo ao longo do tempo, né? Eh, não é fácil para a gente se desvencilhar, particularmente no Brasil, né? Porque o Brasil tem uma história industrial que ela vem via Estado e ela vem muito forte via movimentos autoritários de Estado. Então, quando Getúlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, estruturou, etc., foi tudo espelhado de um movimento autoritário, de um movimento que tem uma matriz aí mais complicada do que os países aonde a indústria surgiu, digamos assim, naturalmente, né? Surgiu do conflito mesmo, né? E ao mesmo tempo da cooperação entre pessoas e organizações e empresários, etc. No Brasil é um pouco diferente. Então, a nossa formação ela é um pouco mais autoritária, é um pouco mais relacionada com estabelecimento de regras, controles, né? Isso, claro, está em mudança. Nossos primeiros MBAs aqui no Brasil aconteceram na década de 90. Nosso MBA RH foi em 92 que nós criamos a FIA, né? Enquanto MBAs existem nos Estados Unidos há décadas antes disso. Então, a formação dos nossos gestores, ela ainda tem muito, eu estava falando da liderança para não perder aqui o, Sim. o assunto, né? Ela tem ainda um viés, né? Que nós precisamos superar, que é um viés muito autoritário, né? É claro que está um jogo aí. É evidente que isso não acontece na Faria Lima, não acontece nas nossas organizações, em Alphaville, nas nossas organizações de ponta, que selecionam os seus gestores de uma forma diferenciada, mas essa tradição ainda está aí presente, o que dificulta, né, a própria flexibilização. Não só a flexibilização de local, como a flexibilização de horário e as flexibilização de cargo, né? Como N outras, né? Você trouxe um ponto bem relevante. Engraçado, eu costumo dizer, atribuir o sucesso do modelo, não, mas o desenvolvimento do modelo a três pontas, né? RH, líderes e profissionais com as suas responsabilidades. Mas, de fato, a gente tem quatro, né? A tecnologia é a base disso tudo. Sem a tecnologia, nada disso seria possível. Tanto a tecnologia que promoveu essa mudança estrutural na produção, quanto também agora essa tecnologia que a gente usa para se comunicar e etc. Sim, veja, eu equiparo um pouco,
claro que guardadas as proporções, tal, a questão do trabalho remoto com outras mudanças radicais que aconteceram. Duas delas, né, que a gente pode evidenciar, né? A primeira é o e-commerce. Quer dizer, a tecnologia possibilitou, abriu, quer dizer, o que aconteceu? Eu não preciso sair de casa. Eu posso comprar tudo lá fora e vai chegar aqui. Uma televisão de 100 polegadas até um quilo de açúcar, Você né? fala supermercado, hoje eu faço É, supermercado, imagina. é. Então, eu tenho aí um movimento, que a tecnologia abriu espaço para isso e está aí presente, né? Gradativamente, nós estamos nos adaptando a isso, as empresas se adaptaram a isso, está presente hoje, né? Eh, Segundo ponto, né? O trabalho em plataforma, né? Que tem a ver com o e-commerce. Trabalho por plataforma, que no Brasil é esse enxame de motocicletas aqui na cidade de São Uber, Paulo, uberização do a trabalho. uberização, veja, é um movimento. Hoje, nós somos um dos países que mais utilizam trabalho por plataforma do mundo, né? São Paulo, em particular, né? De novo, nós estamos falando em flexibilização, de novo, nós estamos falando no movimento que a tecnologia proporciona, que está aí já instaurado, né? Agora, o home office, quer dizer, novamente, a tecnologia propiciou, a tecnologia abriu esse espaço e nós entramos parcialmente nele até 2020, até a pandemia, bem parcialmente, bem Pouquinho, para ver. bem pouquinho. Vamos ver como é que é, será que funciona? Ah, mas pode ser um benefício importante. Daí a coisa foi mexendo, deixa eu experimentar, né? Por quê? Porque daí eu estou mexendo com uma coisa mais séria, que é justamente essa ideologia do trabalho. Como é que a nossa cultura define quem é que trabalha, como é que a nossa cultura define o que é o ato de trabalhar, né? Nós estamos mexendo com uma coisa muito séria, né? E mesmo existindo a possibilidade tecnológica, a oportunidade tecnológica, nós não estávamos usufruindo disso, por medo. Medo. A É. questão aí basicamente é medo. Ninguém queria pensar muito, é uma inovação, etc. Tá? Mas, e esse medo, eu acredito muito por parte dessa nossa liderança. E qual que era o papel da... Ah, desculpa, pode continuar. Não, é isso, é isso. Não, eu ia te perguntar justamente isso. Lá atrás, ainda, antes da gente puxar para o período pandêmico, como é que o RH se posicionava? Porque eu sei pelo que eu li nos artigos, mas você viveu isso diretamente. Então, havia sim uma, imagino que uma força de trabalho desejosa, pelo menos, de mais qualidade de vida. Havia uma liderança resistente devido a toda essa influência. E como é que o RH se posicionava até então? Olha, na imensa maioria das empresas, a gestão de recursos humanos, ela via como ainda um possível benefício para as pessoas e via muito pouco a possibilidade de transformar isso num plano de negócio, de transformar a oportunidade do trabalho em home office como alguma coisa que pudesse tornar, de um lado, as pessoas vivendo melhor, né? Não perder tempo com transporte, ter uma atividade aonde ela pudesse exercer em qualquer local, né?
De outro lado, né, eh, não impossibilitada, digamos assim, eu não coloco a culpa no RH, num impossibilitado de se movimentar. RH é um parceiro, RH é um parceiro estratégico, isso a gente vive batendo nessa tecla, né? Como um parceiro estratégico, ela está permanentemente negociando com os seus clientes internos. Então, ela está permanentemente negociando com quem? Quem está cuidando das unidades de negócio, com quem está cuidando da sua área, com os gestores. Ela não vai poder, a gestão da RH não vai poder fazer nada que se contraponha àquilo que o gestor, que a liderança está pensando. Então, é muito difícil RH se tornar revolucionário no campo da gestão das relações de trabalho, né? Então, até a pandemia, o que a gente via era uma certa, do ponto de vista de local do trabalho, era uma certa manutenção do status quo. Nós não tínhamos nada mais arrojado para pensar nesse sentido. Então, é um pouco o que eu dizia, né? Quando você olha o e-commerce, quando você olha o trabalho por plataforma, uberização, etc., a inovação chega muito mais fácil, porque não mexe com aspectos essenciais da nossa cultura, que é principalmente essa cultura do trabalho. O significado do que é trabalhar, o significado do tempo de trabalho, né? E a gestão de recursos humanos, ela basicamente lida com isso. Eu vou fazer dar um salto, já que a gente está falando do RH e das possibilidades do RH enquanto parceiro estratégico diante de todas essas mudanças, não dá para eu ignorar, te ouvindo aqui, a questão toda da inteligência artificial agora, que nem é tanto, não é tanto nosso foco, mas está totalmente associada a esse processo, esse movimento todo que nós estamos discutindo aqui. É esse mesmo ponto, quando você pensa nessa. Eu ouço pessoas falando já de RH liderando equipes híbridas com pessoas e agentes de inteligência artificial. Então, dando esse salto antes da gente retomar o remoto, quais são as suas reflexões sobre isso? Difere alguma coisa desse processo que você veio trazendo? Ou é essa mesma. Eu acho que difere. Olha, é mais fácil a introdução da inteligência artificial no processo de trabalho do que a adoção do trabalho remoto, Silvio. É mais fácil para a organização adotar a inteligência artificial. O processo de adoção do trabalho híbrido, de institucionalização, eu prefiro, do trabalho híbrido e do trabalho remoto, é algo que vai no núcleo da cultura de trabalho, né? Então, isso mexe com aspectos absolutamente profundos. Pensa bem, né? Pensa comigo. Nós tivemos 100 anos de mundo industrial moderno, se a gente considerar no mundo, né? Se eu considerar que em 1920 eu tinha lá o Taylor, Henry Ford, etc., construindo o capitalismo moderno, a indústria moderna. E durante esses 100 anos, até 2020, esses caras criaram um sistema que vingou, né? E que numa coisa ele não modificou até agora, que era o seguinte: eu preciso ter matéria-prima perto, eu preciso ter pessoas perto, eu preciso ter mercado perto, e eu preciso ter um monte de gente entrando na mesma hora, no mesmo lugar, e saindo na mesma hora e no mesmo lugar. Durante 100 anos nós praticamos isso e continuamos praticando em algumas indústrias, porque se um não entrar, o sistema de produção inteiro não funciona. Agora, você imagina o que é isso, né? O que cria
na cabeça de quem trabalha, na cabeça de quem lidera e na cabeça da empresa. O que cristaliza, o que institucionaliza? A gente trabalha muito com a ideia de institucionalização. Esse é um dos temas que nós mais trabalhamos lá na FE, né? Como as coisas se cristalizam e como elas se descristalizam, que é um movimento de mudança, né, permanente. Né? Então, lidar com a questão do local de trabalho, nós vamos ter que ir desmanchando isso tijolo por tijolo, tijolinho por tijolinho, mostrando as vantagens que nós temos para isso, para as pessoas e para as organizações. E como as chefias, elas podem operar com uma equipe com a qual ela conte com a confiança. Porque isso é um resgate da relação de confiança no trabalho. Ou seja, eu não preciso ter um cartão eletrônico de ponto para obrigar uma pessoa a trabalhar. Né? Eu não preciso. Será que eu consigo, como líder, estabelecer relações de confiança com a minha equipe? Mas para isso aí entra o RH, né? Como é que o RH está recompensando as pessoas? É pela produtividade imediata ou é pela fidelidade, pela permanência, pela confiança? Porque realmente eu estou contando com esse cara aqui comigo integralmente. E aí eu tenho que pensar minhas políticas de gestão de recursos humanos direcionadas para isso. Se eu colocar todo mundo competindo pela quantidade de horas dentro da empresa, aí a coisa fica complicada. Porque nós vamos voltar para uma discussão fundamental no trabalho, que é a discussão do que é comprometimento, né? Eh, a gente usa muito a palavra engajamento hoje, porque a palavra engajamento veio com a questão das mídias, do marketing digital, etc. Acabamos incorporando, eu não vou entrar aqui nessa polêmica, mas, no fundo, a nossa visão, engajamento e comprometimento são exatamente as mesmas coisas. Tá? Bom, então, usando o engajamento, né? O que é esse engajamento hoje? Como é que eu considero que uma pessoa efetivamente esteja engajada comigo, com a organização, com o projeto que está sendo implementado, no qual ela está trabalhando, né? E como a gestão de RH cria políticas e práticas de gestão capazes de promover e monitorar esse engajamento. Enquanto isso, essa liderança, ela vai ter que, de alguma maneira, estar atuando nesse sentido, né? Eu não vou conseguir autoengajamento das pessoas pagando exclusivamente o PLR que eu negociei com o sindicato. Porque o PLR que eu negociei com o sindicato é o que eu pago numa indústria onde o cara tem que chegar, numa indústria ainda clássica, onde o cara tem que chegar de manhã e tem que sair à tarde, porque senão a operação não funciona. Eu acho que o que eu poderia deixar de mensagem aqui é a minha experiência aí de 40 anos, mas que viu determinados programas que mudavam as práticas de trabalho acontecer e como as organizações foram, ah, ah, o que eu chamo de institucionalizar, mas como foram incorporando isso, né? Nada aconteceu do dia para a noite, mas talvez nada disso tenha mexido com aspectos tão essenciais da cultura de trabalho, como o trabalho definido pelas horas que você permanece num local, por ser uma linha mestra do trabalho industrial. Agora, 60% do PIB brasileiro é serviço, não é indústria, né? Então,
Isso está mudando, né? E boa parte da indústria tem mais processos de serviço do que processos tipicamente industriais. Então, é o único jeito da gente apostar no futuro, né? Não há, na minha visão, pelo menos, do jeito, né? Nós não temos muitas alternativas com relação ao, ao trabalho remoto. Ah, sim, não, é totalmente inadequado, é totalmente adequado, né? Como se a gente pudesse ter algo assim tão abrangente, não existe, né? Ele vai ser adequado dentro da minha organização, de acordo com as demandas que ela tem, de acordo com o perfil de pessoas, de posições que eu tenho dentro da minha organização. Nós chegamos num momento que virou aí, até o ano passado, ano retrasado, virou tipo Fla-Flu, né? Ah, bom, ou é ou não é. Doutora, Primeiro. eu enfrento muito isso, e é super interessante a forma que você está colocando, e eu entendo que seja muitas vezes um processo inconsciente na mentalidade dos tomadores de decisão, mas ainda são decisões muito arbitrárias, muito motivadas por fla-flu mesmo, uma coisa de... E muito pouco pensadas estrategicamente. Não É, e as mas empresas que adotam, desculpa, as empresas que optam por adotar o modelo, muitas vezes não promovem essas adaptações todas nas formas de trabalho, o que também não ajuda. Porque, é claro, não funciona. Se você tentar gerir uma força de trabalho remota ou híbrida, e da mesma forma que se fazia quando as pessoas estavam todas no escritório na mesma jornada, não não tem vai como. dar certo. É. Não vai dar certo, né? Então, agora, se você olhar, quer dizer, de 2020 para cá, nós temos três momentos, eu acho, né? Você tem um primeiro momento, que foi um momento da saída da pandemia, pós-pandemia, e daí foi um momento de rearticulação. Quer dizer, alguns vão para cá, outros vão para lá, se rearticulam, tal. Mas, principalmente, as pessoas que estavam em home office querendo se manter, e algumas empresas buscando outras alternativas, algumas sendo mais resistentes, outras não. Depois você tem um segundo momento, que é um momento de estabilização, vamos dizer assim, e aí o advento do trabalho híbrido como uma grande solução para isso, né? Então, eu tenho determinados momentos e tal, e é isso que está acontecendo hoje, uma predominância do trabalho híbrido. Na medida em que isso começa a ganhar uma certa estabilidade, começa a acontecer uma reação. É isso que é maluco, como a gente teve o caso do banco recentemente, como a gente teve o caso das big techs nos Estados Unidos. Você tem uma reação forte, começa um jogo, né? E isso vai fazer com que, dentro de uns 2 anos aproximadamente, decante, né? E a gente tenha finalmente, empresas conseguindo perceber o que ganham e daí implantando, né? E mantendo, a gestão da RH entendendo que precisa de práticas específicas para isso, não pode simplesmente fazer uma transição, né? De olhar daqui para lá e passar para lá. E, evidentemente, as pessoas aprendendo também, nós estamos num movimento de aprendizado, né? Esses três ciclos são os ciclos que a gente costuma ensinar e trabalhar, né, a respeito de processo de mudança dentro da organização, né? Quando a gente estuda gestão de mudança, a gente estuda exatamente isso, esses três movimentos, né? Um primeiro
momento, que é o momento da surpresa, né? O segundo momento, que é o momento da confusão, então é gente contra, é gente a favor, e para depois chegar a um movimento de estabilidade. Então, não é muito diferente do que a gente já conhece. A grande questão é que está, volto a dizer, mexendo com um elemento central da cultura de trabalho. E quando mexe com isso, só a gente tendo assim muita disposição para analisar, para pensar, para refletir, para ver cada caso como um caso, né? Mas ao mesmo tempo entender uma tendência, né? É que a gente consegue lidar com isso com alguma, não diria isenção, porque a gente sempre tem alguma pré-noção sobre as coisas, mas com algum cuidado e conseguindo saber o que aproveitar, né, desse novo tempo. Porque, no fundo, nós estamos inaugurando um novo tempo, né? Imagine o que os filhos de vocês, essa nova geração que surge aí, em meados de meio de século, como é que eles vão trabalhar? Vamos para um pouquinho para pensar nisso. Por vezes, né, o distanciamento histórico é muito importante, nos fazer ver, né, como o passado nos trouxe até aqui e como isso que está aqui vai nos levar daqui a 15, 20 anos. Você falou em inteligência artificial agora, né? Eu não acredito que vai estar todo mundo trabalhando dentro de um único local e com um controle absoluto de horário, né? A humanidade acho que já andou bem mais nisso. Eu não acredito que nós vamos estar numa situação aonde eu não posso acreditar naquele que está trabalhando para mim, porque se eu largo, né, tirá-lo de uma coleira de controle, ele vai fazer alguma outra coisa ou até fazer coisas contra mim mesmo. Se for isso, tem alguma coisa errada com a humanidade. Com certeza. Professor, duas perguntas rápidas para a gente fechar. E o RH nisso tudo, hoje, se você tivesse que deixar uma recomendação para profissionais, líderes de RH, de como ou enfrentar, ou acompanhar, ou mesmo capitanear essa mudança, qual seria? Olha, para a gestão de recursos humanos, a questão hoje continua, de certa forma, sendo olhar para o resultado da organização e, sem descartar a questão da humanidade, né? Quer dizer, nós falamos em gestão estratégica da RH, nós falamos em contribuição para o negócio. Esse é o papel fundamental da gestão estratégica da RH, verdade, né? Agora, é preciso ver que nós estamos fazendo isso no momento aonde as relações elas estão acontecendo de forma cada vez menos humana, e quer dizer humano, e aí não vai um retorno a uma forma assistencialista, nada disso, né? O que eu estou falando como caráter humano da gestão é você reconhecer as pessoas como seres humanos e reconhecer que só elas conseguem colocar algumas qualidades no processo de trabalho. O entender o outro, compreender o outro, adaptar, né, aquilo que a empresa entrega no seu mercado, né, de acordo com uma análise do que esse mercado está vendo. Isso é um caráter humano, é uma habilidade humana, né?
essa capacidade, a capacidade de inovação, a capacidade de criar coisas novas, né, isso é fundamental. Então, eu acho que vejo que hoje esse é o grande desafio da gestão do RH. E trazendo para o campo que a gente está discutindo aqui, o trabalho em diferentes locais é uma inovação. Então, não dá nem para desconsiderar isso e nem para acreditar que isso é a solução para todos os males. Então, como é que eu vou entender isso dentro da minha organização? Olhando aquilo que a organização quer lá para o seu futuro, olhando o que as pessoas estão vendo na sua carreira, no seu desenvolvimento, como é que o trabalho remoto se encaixa aqui? Esse é o papel da RH, que é o papel de RH em qualquer movimento de inovação. E qual é o maior mito sobre trabalho remoto que você gostaria de derrubar de uma vez por todas? Bom, o maior mito do trabalho remoto, bem perguntado, dona Silvia, doutora. Pergunta. Mestra Não, professor, ainda não. Tem que tomar coragem de ir para o doutorado, mas tem. Professora Silvia, qual é o grande pergunta mito? fixa. Essa é a pergunta fixa. A reação é essa mesma, para desafiar vocês. Qual é o grande mito do trabalho remoto? Eu acho que o grande mito do trabalho remoto é você acreditar que só o trabalho presencial pode levar a um bom resultado. Na verdade, o mito está no trabalho presencial, não está no trabalho remoto, né? E é mito mesmo, mito nesse sentido, é mito, né? Nós acreditamos que as pessoas só geram resultado a partir do controle. E quando a gente olha assim, a gente fala: "Poxa, será que é verdade isso?". Imagine assim, uma cena, né, que é, por exemplo, lá no 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas e os bombeiros que estão vendo o que está acontecendo dentro daquelas torres, né, e que saem correndo para entrar dentro daquele prédio. Será que esses caras foram impulsionados por controle? Tinha lá alguém com um cartãozinho dizendo: "Olha, é hora de você ir trabalhar", né. Ou um daqueles bombeiros lá, num dado momento, falou: "Opa, acabou meu turno, estou indo embora, não vou correr mais". Então, é um pouco disso que se trata. Vocês vão dizer: "Ah, mas o trabalho em escritório é diferente, o trabalho do bombeiro é aquela coisa de herói, aventura", bom, cara, como é que você torna o trabalho da sua equipe com esse sentido de heroísmo, aventura, de fazer, a palavra é gastíssima, mas vai lá, propósito, usa uma palavra que né, eu não quero usar a palavra, mas usei, mas enfim, como é que você consegue ou não, não, é um negócio tão ruim que eu tenho que controlar quem entra e quem sai toda hora. Daí que vida que ele está criando, meu Deus do céu. Pois é, questiono muito. Ai, professor André Fischer, muito obrigada pela sua participação aqui no RemotaCast, que eu já vinha te convidando desde a primeira temporada, mas você agora finalmente esteve aqui conosco para o nosso deleite. Muito, muito obrigada pelo seu tempo. E Até breve, até uma próxima. Agradeço muito e fico sempre, aqui do fundo do meu coração, orgulhoso aí de ver tua trajetória. Você ajuda a gente a pensar que aquilo que nós estamos fazendo lá na FEA, estamos fazendo na FIA também, realmente, tem um impacto, né, tanto nas pessoas como, naquilo que está acontecendo nas organizações. Obrigado, viu, pelo convite. Beijo para você. beijo, professor. Obrigada.
Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio!